Caríssimos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite. Estamos chegando ao final deste dia 21 de março, nesta segunda-feira, cuja palavra nos é dirigida pelo evangelista Lucas, do capítulo 4, versículos 24 a 30. Do capítulo 4 de Lucas, versículos 24 a 30. Jesus acrescentou: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 42 meses. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. E o levaram ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de jogá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Quando Jesus foi batizado, ele se recolheu no deserto durante 40 dias e 40 noites. Foi tentado pelo diabo, venceu todas as tentações. Cheio do Espírito Santo, ele desce da montanha onde ficou recolhido e vai até sua cidade, Nazaré, juntamente com os seus discípulos. E chegando lá, o dia do sábado, o dia da reunião, para ouvir a palavra, os salmos, cantar e louvar a Deus, é o dia do repouso, ele fala, se apresenta como sendo aquele que o Senhor o escolheu para levar a palavra de Deus a todos, curando, libertando, anunciando o ano da graça do Senhor. Quando ele acabou de dizer essas palavras, que é uma profecia de Isaías, nós encontramos no capítulo 61 do profeta Isaías, a leitura que o Senhor Jesus fez na sinagoga, as pessoas ficaram muito admiradas com ele e contestaram. E aí ele responde, ele não deixa por menos. De fato, um profeta nunca é recebido na sua casa, junto aos seus parentes, aonde cresceu, aonde viveu. Como que dizendo aquele ditado que conhecemos, santo de casa não faz milagres. E por isso então ele toca fundo na incredulidade daquele povo, da sua comunidade. Pessoas que o conhecia, ali ele cresceu, trabalhou na carpintaria com o seu pai, depois assumiu o trabalho de carpinteiro. Por isso ele diz, lembrem-se, vocês conhecem o fato, está lá no livro dos reis, no primeiro livro dos reis, afinal, que no tempo do profeta Elias, ele decretou um castigo para a falta de fé dos nossos concidadãos israelitas. Por causa da falta de fé e seguindo os ídolos, ele decretou 42 meses sem chuva em Israel e de fato aconteceu. Imagina uma seca de 3 anos e meio, 42 meses, 3 anos e meio sem chover numa terra. Então a secura é total, a morte dos animais, falta água, o básico necessário para as pessoas. Mas ninguém apelou ao profeta. Pede a Deus misericórdia, pede a Deus que tire esse castigo. Ninguém. E ainda foi perseguido e foi morar no estrangeiro, na região de Sarepta, na Sidônia. E lá encontrou uma pessoa caridosa que o acolheu em sua casa.
uma pobre viúva que não tinha nada na casa. Estava prestes a morrer, ela com seu filhinho, só tinha um punhadinho de farinha, umas gotinhas de óleo, era o último pãozinho que ela ia fazer para a morte, esperar a morte. Elias chegou na casa daquela mulher e disse: faça um pão para mim. E explicou o porquê. E ela acreditou no profeta, fez aquele pãozinho, e daquele dia em diante nunca faltou nem o óleo, nem a farinha naquela casa. Todos naquela casa se alimentaram. Aquela mulher viúva estrangeira acreditou. Jesus então diz: por quê? Se lá aconteceu isso, por que que os israelitas não acreditaram no profeta Elias e pediram socorro? E o discípulo de Elias, Eliseu? Também no tempo de Eliseu havia tantos leprosos, como Jesus também encontra naquele momento tantos leprosos que ele vai curando. Ninguém apelou para o profeta, sabendo que era um homem de Deus, que fazia tantos sinais extraordinários, mas ninguém pediu ao profeta a cura da lepra no país. Mas lá no estrangeiro, aliás, na Assíria, o comandante do exército da Assíria soube, através de uma menina israelita, que foi sequestrada em Israel, vendida como escrava lá naquele país, na Assíria, e foi trabalhar na casa daquele general do exército assírio. E ela disse para as meninas que trabalhavam com ela, para as amas que estavam com ela: se meu senhor soubesse, ou fosse até minha terra, Israel, e visitasse um homem de Deus chamado Eliseu, ele ficaria curado. E aquele homem pagão veio com um grande grupo, trazendo presentes para o profeta Eliseu. Eliseu rejeitou, não quis nada disso, né? Mas ele recebeu a cura de Eliseu. E nenhum leproso em Israel ficou curado. Usando esses dois fatos que a história registra, no livro dos Reis, portanto, eles ficaram mais furiosos ainda, porque Jesus está chamando a atenção da falta, da incredulidade deles. Com certeza outros sinais vão acontecer aqui e vocês continuam sem crer. Um povo incrédulo, um povo de cabeça dura. Revoltados contra Jesus, agarraram-no, subiram um monte com ele para jogá-lo no precipício. Ele, porém, como diz Lucas, passou entre eles e foi embora. Então Jesus está apelando para nós. Você tem fé? Você acredita na minha palavra ou acredita nas falácias por aí? Se vem um guru por aí, se vem um fanático, um falso profeta, um que diz uma coisa ou outra, você acredita. Você acredita em falsas mentiras, né? Então você acredita na falsidade e não acredita na verdade. Então Jesus está também nos interpelando. Creiam, o reino de Deus chegou e Ele é aquele que veio trazer a salvação e a libertação de todos. Não há outro, só Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Acreditemos e tenhamos a libertação e a graça da amizade com Deus Pai, que é misericordioso, com Jesus, que é nosso irmão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.